Olha que tá rolando até o sino na igreja. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Gente, eu tô super fanha, tá? Então assim, lembra que eu comentei com você semana passada que tava super calor e eu ia precisar ficar com a janela aberta? Pois hoje tá frio e eu tô aqui de moletom. Então, né, não tenho saúde que aguente garganta inflamada, enfim. De qualquer forma, tô aqui pra gente conversar. Falando em conversa, eu e alguns amigos estávamos discutindo sobre céu, inferno, Deus, diabo, se isso existe ou se não. E nós começamos a pensar em obras que trazem essa temática de uma forma diferente. Sendo assim, eu resolvi trazer para Dicas as que eu acho mais interessantes dentro dessa abordagem. Mas antes de começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror. Bom, eu separei 6 obras do gênero do terror ou que flertam com ele. E assim, eu sei que tem vários outros tipos de filmes, de séries, de livros que tem essa temática de forma diferente. Por exemplo, O Alto da Compadecida, lá no Julgamento do João Grilo, mas ele não é um filme de terror. Então eu resolvi não trazer eles aqui por causa, né, da temática do nosso canal. Dessa forma, quero avisar que os filmes que eu vou trazer, eu vou falar sobre eles, sobre suas cenas, sobre a sua história, então vai ter spoiler. Como sempre, eu vou deixar os filmes bem separadinhos aqui na timeline do vídeo. Se você não quer saber nada sobre um específico, pula. Ó, fanha. Bom, vamos lá. O primeiro da nossa lista, um clássico. O Advogado do Diabo, de 1997. Kevin é um advogado que nunca perdeu nenhum caso. E logo no início do filme, nós temos ele advogando para uma pessoa que está sendo acusada de abuso infantil. No meio do julgamento, ele descobre que o cara, de fato, é culpado, ele fez o que estão falando que ele fez, mas mesmo assim, por causa do seu ego, ele desmoraliza a vítima, humilha ela, que é uma menina, uma criança, e vence o caso, sendo que seu cliente foi então inocentado. Depois disso, Kevin é convidado a participar de um grande escritório de advocacia, onde ele vai ter muito luxo, fama e poder. O Advogado do Diabo foi dirigido por Taylor Hackford, baseado na obra de mesmo nome, de Andrew Niederman. E bom, ele traz o diabo nessa figura do advogado, aqui representado pelo Al Pacino, que tá assim, ó, brilhante nesse papel. Ele é o dono desse grande escritório que manipula o Kevin, interpretado pelo Keanu Reeves, a propagar o caos. Durante o filme, quem começa a ter as visões estranhas, bizarras, assustadoras é a esposa do Kevin, que tá ficando cada vez mais abandonada lá naquele apartamento gigantesco novo deles. O Kevin em si demora a se dar conta de que tem alguma coisa errada. Lógico, ele tá cego pelo sucesso, o diabo vai manipulando eles, abusa da esposa. Quando ela conta, o Kevin não acredita, interna ela num hospital psiquiátrico e depois descobre pela própria mãe que ele é filho do cara, filho do diabo. Quando ele começa a juntar as peças pra ele, né, porque pra nós já tá praticamente nítido o que tá acontecendo, ele confronta o cara e aí o Coisa Ruim fala: eu só montei o palco. Você poderia ter saído do show a hora que bem entendesse. Inclusive ele mesmo fala, né? Ó, tua esposa, ela tá assim, assado, vai cuidar dela, de repente fica em casa, larga esse caso, esquece esse julgamento. Ele brinca muito com ele. E daí o que eu acho de fato muito interessante aqui é trazer o diabo nessa figura do advogado que manipula outros advogados, que é uma profissão já demonizada justamente porque manipula. E convenhamos, né, gente? Baita filme, ele é longo, tem quase 2 horas e meia de duração, mas vale muito a pena assistir se você não viu ainda. O Advogado do Diabo, se eu não me engano, tá disponível no Now para quem tem a net. Who are you? Oh, I have so many names. Keanu Reeves segue com a gente porque é impossível falar de anjos e demônios e não citar Constantine. John Constantine é um exorcista diferentão, irônico, que tem a habilidade, o dom de ver, perceber e se comunicar com meio anjos e meio demônios. Nós acompanhamos ele ajudar no caso de uma mulher que se suicidou porque a irmã gêmea dela, que é da polícia, tem certeza que ela não tirou a própria vida justamente por ser uma pessoa católica, já que de acordo com essa religião,
quem se mata não vai pro céu, vai pro inferno. Constantine é um filme de 2005, dirigido pelo Francis Lawrence, baseado nesse personagem das HQs, publicado pela DC Comics. E assim, ao passo que ele trata céu e inferno nos moldes mais ou menos da Bíblia, visto essa história de tirar a própria vida, não ir pro céu e tal, os personagens vêm de uma forma bastante original. Por exemplo, o anjo Gabriel, feito aqui pela Tilda Swinton, maravilhosa como sempre. É esse arcanjo guerreiro, tá nessa figura com asas, mas despreza a humanidade. Esse amor que Deus tem pelas pessoas, ele acha que, bom, os humanos não merecem isso, não merecem perdão. O inferno, embora ele seja retratado de uma forma até mais semelhante ao que a gente possa imaginar de infernal, o Constantine ele consegue ir para lá por meio da água, que é um fio condutor, e se tiver um gato por perto, melhor ainda, porque os gatos, como ele fala, estão lá e estão cá. Então a gente tem aquele momento que ele bota os pés dentro da bacia com água, pega o gatinho, fica olhando no olho dele e se transporta para lá. Temos o feiticeiro Papa Meia-Noite, que é dono de uma boate, o local neutro, onde meio anjos, meio demônios, essas entidades podem transitar sem briga e sem precisar se esconder. E lógico, a figura icônica do próprio diabo, feito pelo Peter Stormare, que tá brilhante. Ele aparece no filme porque lá no final o Constantine se corta para se matar. Então ele sabe que o diabo vem buscar ele em carne e osso, digamos assim, ele pessoalmente, porque ele quer muito a alma do Constantine. Então quando ele chega, o tempo para, tudo que tá acontecendo pausa. Ele desce ao invés de subir, né? Então ele vem vindo de cima, os pés num lodo preto, todo vestido de branco, ele tá de pés descalços, e aí por baixo da roupa a gente vê, é uma tatuagem, mas é como se fosse assim, umas coisas pretas saindo do corpo dele. E ele tem todos uns trejeitos, fica ele conversando com o John, e aí quando vai levar ele embora, vão embora pro inferno, Deus, que não aparece, é só ali a luz, entende aquela atitude do John, do Constantine, como sendo autossacrifício e não como suicídio. E aí é o momento que o corpo do John, a alma dele, tá indo pro céu, mas o Lúcifer agarra ele, não aceita, enfia as mãos no peito dele e arranca os pulmões podres. Por quê? Porque o John fumava muito, mesmo sabendo que tinha câncer e que ia morrer por causa disso. Então ele tira o câncer dele e diz: eu vou te deixar aqui na Terra vivendo o tempo suficiente para você pecar de novo, porque a tua alma é minha. Com toda certeza, essa é uma das figuras de Lúcifer que eu mais gosto e eu adoro Constantine. Você encontra ele na HBO Max. Acho que a primeira vez que eu vi algo assim diferente nesses conceitos de céu e inferno e que eu entendia porque já era maior foi aqui, em Supernatural. Sam e Dean são dois irmãos que caçam monstros, seres sobrenaturais, para salvar as pessoas. Inicialmente são casos isolados que vão aparecendo enquanto eles procuram pelo pai, também caçador, que sumiu. No entanto, aos poucos eles percebem que tudo o que vem acontecendo faz parte de algo muito maior. Supernatural é uma série criada pelo Eric Kripke que foi ao ar de 2005 a 2020. Tem 15 temporadas, que sempre teve demônios que possuíam as pessoas, elas ficavam com os olhos pretos e tal. E o criador, ele não queria colocar anjos porque a ideia era como se esses caçadores agissem no lugar deles. Porém, isso muda na quarta temporada. Nós agora temos anjos sem asas aparentes, ocupando corpos de pessoas que são os receptáculos. As pessoas têm que aceitar serem usadas, doar os seus corpos, não é que nem os demônios que as possuem. Cada receptáculo é específico para uma entidade. Então, uma entidade pode sim entrar no corpo de qualquer um que aceite, porém, se não for a certa, ela vai definhar muito mais rápido com o tempo. Ele vai precisar ficar trocando, perde as suas forças. O Sam e o Dean, além de serem descendentes dos próprios Caim e Abel, né, aqueles dois irmãos da Bíblia e tal, o Dean é o receptáculo original do arcanjo Miguel e o Sam de ninguém mais e ninguém menos que Lúcifer. O Lúcifer fica usando um outro
outro corpo, enquanto o Sam não aceita ele, porque também tem isso, que é feito pelo Mark Pellegrino, que também tá muito bem no papel, ele dá um bom Lúcifer, diga-se de passagem. Deus nunca aparece, inclusive a sua existência é bastante questionada, inclusive pelos anjos em vários momentos, e os anjos não são nada empáticos, são soldados em busca de um fim e muitas vezes cruéis. Daí tem várias outras referências, Lilith, a forma como o céu, o inferno, o purgatório são apresentados, são vários os detalhes que deixam esse universo de Supernatural cada vez mais rico. Por muito tempo a série foi uma das minhas preferidas, por um bom tempo ela foi a minha preferida, e você consegue assistir na Prime Video e na HBO Max. I mean, what are you? I'm an angel of the Lord. O quarto da nossa lista é um filme que divide bastante opiniões. Legião, de 2010. A história se passa numa lanchonete de beira de estrada dessas bem desertas, que parece estar tudo bem, até que uma senhora, uma cliente, ataca um cara mordendo ele. Visivelmente ela não é humana, inclusive tem um CGI bem tosqueira, e a galera da lanchonete acaba matando ela. O caos já tá instalado, imagina, era uma senhorinha, até que chega ninguém mais e ninguém menos, já falei muito essa frase aqui hoje, mas enfim, que o Arcanjo Miguel. Legião foi dirigido pelo Scott Stewart e traz o dia do juízo final, o dia D, de uma forma um pouco diferente. Deus perdeu a fé na humanidade e tá mandando seus anjos para destruírem tudo. No entanto, esses anjos mais parecem demônios. A primeira cena é o Arcanjo Miguel caindo do céu, cortando as próprias asas para se libertar. E ele vai até essa lanchonete porque lá a menina que tá grávida, que trabalha no lugar, o filho dela é como se fosse a salvação. Ele originalmente foi mandado para matar essa criança, ela não pode sobreviver porque é para acabar com tudo mesmo. O cara lá de cima tá irritado, porém ele se revolta contra Deus, não concorda, se rebela e tá feito carreto. Tem um momento que rola o som das trombetas de uma forma bem sombria, chega o Arcanjo Gabriel num look bem questionável. E aí esse filme é o mais próximo, eu acho que de repente, de uma caracterização de anjos guerreiros, porque né, ele tem as asas, aí tem essa armadura, mas ainda assim bem mais sombrio. Na verdade, Legião tem um breguerê, sabe? Ele tem coisas bastante bregas, mas ainda assim outras que funcionam. Tem uma trilha meio dramática? Tem uma trilha meio dramática, mas alguns momentos são interessantes. Se você quiser assistir, tem na Netflix. O próximo eu gosto bastante, já falamos dele aqui. Assim na Terra como no Inferno. Scarlett é uma arqueóloga historiadora que junta uma galera para entrar nas partes proibidas das catacumbas de Paris em busca da Pedra Filosofal. No entanto, ela esqueceu de chamar o Indiana Jones e aí deu problema. Assim na Terra como no Inferno é um filme de 2014, foi dirigido pelo John Eric Duddle no estilo found footage. Ele tem uma pegada super claustrofóbica porque foi gravado nessas catacumbas, então com partes estreitas, com água. E aí tu me pergunta, tá Morena, mas o que isso tem a ver com a temática desse vídeo? Depois que eles encontram a falsa Pedra Filosofal, rola um desmoronamento e para eles conseguirem sair de lá, eles precisam descer mais. Porém, na verdade, eles estão subindo. Isso fica assim porque, teoricamente, eles entram no inferno onde tudo tá ao contrário. Inclusive, tá escrito na parede de um túnel que eles vão entrar rastejando: deixai toda a esperança vós que entrais, que seria a escritura nos portões do inferno. E aí, com tudo literalmente ao contrário, cada um deles passa a ver os seus tormentos. Por exemplo, o irmão que sumiu quando eles eram pequenos, a outra, o pai que se matou, fora as criaturas macabras que também aparecem. Mas o interessante, ao meu ver, é essa ideia de que o inferno é a mesma coisa que tá aqui, porém de cabeça para baixo. Tanto que no final eles encontram aquele bueiro que dá pra rua, porém eles entram de cima para baixo e saem de baixo para cima do outro lado, já em Paris. É uma cena que eu acho muito interessante, já tem vídeo completinho aqui no canal e o filme tá disponível na Netflix. Nesse momento, o rei das simbologias entra em cena. Mãe. Nós acompanhamos um casal que vive de forma isolada numa casa no meio de uma clareira. Ele é um escritor que tá com bloqueio criativo
e ela é uma jovem mulher que gosta de cuidar da casa e do marido. Tudo parece ir bem até que a privacidade dos dois é invadida pela presença de um outro homem. Mãe é um filme de 2017 dirigido pelo Darren Aronofsky, já falei muito dele aqui no Dicas, mas em relação ao vídeo de hoje ele é o mais diferentão, justamente por causa dessas analogias. Tudo aqui é metáfora. Os personagens não têm nomes, mas, por exemplo, o cara nós ligamos a Deus, o Criador, apaixonado pela sua obra. Ela é a mãe natureza, que mais tarde é invadida, desrespeitada, se revolta, bota fogo em tudo. O homem que chega primeiro seria Adão, que depois de passar mal e aparecer como machucado do lado, assim, do corpo, surge a sua esposa, Eva, naquela ideia de que Eva foi criada a partir da costela de Adão. Os filhos dos dois, Caim e Abel, que brigam pelo testamento do pai e acaba matando, um mata o outro. E aquele caos todo é nada mais, nada menos do que nós, a humanidade, destruindo tudo. Mãe é o tipo de filme que eu assisto e tenho raiva. Cada vez que eu for ver, eu vou sentir raiva e assim, dá vontade de chacoalhar aquela mulher. Minha filha, faz alguma coisa, manda todo mundo embora, manda esse homem andar. Mas convenhamos que a ideia é genial e a produção belíssima. Mãe também tá disponível na Netflix. I'm so sorry. Pra finalizar o nosso vídeo, uma das minhas séries queridinhas, American Horror Story. A.A. Jazz foi criada pelo Ryan Murphy e pelo Brad Falchuk lá em 2011, que segue em produção. Ela é uma antologia de horror, então cada temporada tem uma história diferente da outra, elas independem entre si, tem vários personagens sinistros e é muito conhecida por não se poupar nas bizarrices, ainda que de forma muito inteligente e interessante. Daí, embora em algumas temporadas nós tivéssemos uma ligaçãozinha ou outra de alguma cena de algum personagem, na oitava, chamada Apocalipse, nós temos essa ligação um pouco maior. Aqui nós temos a volta das personagens da terceira temporada, Coven, o clã das bruxas e tal, e duas delas ficam presas no seu inferno pessoal, que seria o quê? Um looping fazendo coisas que elas odiavam. Então assim, a Madison tá presa dentro de uma grande loja, tipo um Walmart, como atendente, sendo maltratada pelos clientes e pelo gerente. Porque ela é essa bruxa famosa, patricinha e tal, que tem pavor de povo pobre. E a Misty tá num looping dentro de uma aula de biologia em que ela precisa ficar matando, abrindo uma rã o tempo todo. Isso porque ela é uma bruxa boa, ela não queria matar ninguém, então esse é o tormento dela. Eu não sou fã dessa temporada em específico, mas convenhamos que se o nosso inferno for, de fato, fazer o que a gente odeia, o que você faria? American Horror Story tá disponível na Globoplay. Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Sofri pra gravar por causa dessa voz, tá me incomodando bastante. Espero que não tenha incomodado vocês. E lembrando, esse vídeo não é sobre religião, ok? Cada um tem a sua, vamos se respeitar. Aliás, como sempre, aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. Nos comentários e na vida, né? Me sigam lá no Instagram, @morenodosanjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.